Parte 1. Homero e o desejo de voltar para casa. Há quase 3.000 anos, um poeta cego, que o mundo conhece como Homero, criou duas obras que se tornariam o alicerce da literatura ocidental. Na Ilíada, ele contou sobre a Guerra de Troia, de uma cidade sitiada, de glória, traição e de um dos planos de guerra mais astutos da história: o cavalo de madeira que selou a queda de Troia. Mas com a queda da cidade, a história estava longe de terminar. Pois, após a guerra, Homero voltou seu olhar para um único homem. Um homem que se tornara famoso não pela força bruta, mas pelo intelecto e pela engenhosidade. Seu nome era Odisseu. Ele fora o construtor do cavalo de Troia, aquele cuja astúcia tornara a vitória possível. Entre os gregos, ele era considerado o mais inteligente, aquele que encontrava uma saída mesmo em situações desesperadoras. E, no entanto, após todos os anos de luta, Odisseu ansiava por apenas um único objetivo: o retorno para casa. Seus pensamentos não estavam mais na glória ou na honra. Eles pertenciam a Ítaca, a ilha rochosa sobre a qual ele outrora reinara. Eles pertenciam à sua fiel esposa Penélope. Eles pertenciam ao seu filho Telêmaco, que ainda era uma criança quando ele partiu. O que significa uma vitória se não se pode voltar para casa? Quanto vale a glória se você paga por ela com a solidão? Com a Troia em chamas às suas costas, Odisseu reuniu sua frota nas costas troianas. 10 longos anos ele passara na guerra. Agora, uma nova jornada deveria começar. Uma jornada que não seria marcada por batalhas em campo aberto, mas por provações, tentações e pela ira divina. O que começou como uma viagem de volta para casa se transformaria em uma odisseia que duraria mais 10 anos. Uma jornada repleta de monstros, deuses e decisões que determinariam a vida e a morte. Esta é a história de um homem que perdeu tudo e, ainda assim, jamais desistiu do seu desejo de voltar para casa. Parte 2. Ísmara e os comedores de lótus. Com novo vigor e a esperança de um breve retorno, Odisseu deixou as costas troianas com sua frota. Atrás dele jazia uma cidade destruída, à sua frente o mar aberto, e Ítaca, que parecia estar a apenas algumas etapas de distância. No entanto, a viagem de volta não se revelaria um caminho direto. Sua primeira parada os levou ao norte, à costa de Ísmara, a terra dos Cícones, uma tribo trácia que lutara ao lado de Troia na guerra. Odisseu e seus homens desembarcaram para obter suprimentos. O que inicialmente parecia uma simples pausa para abastecimento transformou-se rapidamente em uma luta pela sobrevivência. Os Cícones reuniram suas forças e atacaram os gregos. Eram numerosos e conheciam o terreno. Contra essa superioridade numérica, Odisseu e seus homens não tiveram chance. Sob forte pressão, tiveram que recuar para seus navios. Já ali se mostrava que o caminho para casa, de modo algum, estava sob uma boa estrela. Mal haviam retomado o curso, levantou-se uma tempestade formidável. Nuvens escuras surgiram, o mar açoitava os cascos dos navios e o vento os empurrava para longe do curso planejado. Desorientados e exaustos, foram finalmente levados à costa de uma ilha estrangeira, a Ilha dos Comedores de Lótus. Confuso e em busca de ajuda, Odisseu enviou alguns homens para perguntar aos habitantes sobre o caminho. Mas, em vez de recebê-los com hostilidade, os nativos ofereceram-lhes o fruto de sua ilha, o doce fruto do lótus. O que inicialmente parecia inofensivo, revelou-se fatal, pois o fruto do lótus carregava em si um efeito poderoso. Quem o provasse esquecia seu passado. Esquecia sua pátria, sua família, seu objetivo. Tudo o que restava era o desejo de permanecer para sempre naquela ilha. Um após o outro, alguns dos homens de Odisseu caíram ao chão, entorpecidos e extasiados, incapazes ou relutantes em pensar novamente na sua viagem. Em seus olhos não se reconhecia mais a saudade de casa, apenas indiferença. Odisseu compreendeu imediatamente o perigo. Sem hesitar, proibiu seus homens de comerem sequer um pedaço. Aqueles que já estavam entorpecidos, ele mandou carregar à força para os navios.
contra a vontade deles, trouxe-os de volta a bordo e ordenou a partida imediata. Quão facilmente um homem pode perder seu objetivo de vista quando lhe é oferecida uma paz enganosa? Quão forte deve ser a vontade para resistir às tentações? As velas foram içadas e novamente se lançaram ao mar. Mas o que os esperava em seguida superava tudo o que poderiam ter imaginado. Parte 3. Polifemo e a maldição de Poseidon. Levados para fora do curso pela tempestade e há mais tempo no mar do que o planejado, Odisseu e seus homens finalmente ancoraram em outra ilha. Os suprimentos estavam acabando, a exaustão crescia. Quando avistaram ao longe um acampamento com um grande rebanho de ovelhas, recuperaram a esperança. Odisseu selecionou um pequeno grupo de guerreiros e levou consigo vários jarros de vinho, como uma possível oferenda para a troca comercial. Em uma caverna próxima, encontraram fartos suprimentos de queijo e carne. Famintos, os homens serviram-se. No entanto, o dono da caverna logo retornou. Não era um pastor comum, mas o gigante ciclope Polifemo, um filho do deus do mar, Poseidon. Com força descomunal, ele rolou uma enorme rocha para a entrada da caverna, cortando-lhes a rota de fuga. Odisseu tentou explicar que tinham vindo para negociar, mas Polifemo não demonstrou interesse em hospitalidade. Ele agarrou 2 dos homens, esmagou-os com as próprias mãos e devorou seus restos mortais. Na manhã seguinte, o horror se repetiu. E à noite novamente. Presos na caverna, sem possibilidade de mover a pesada rocha, seu destino parecia selado. Odisseu não desistiu. Ele sabia que a força bruta não era a solução ali. Então, ofereceu ao Ciclope o vinho que trouxera. Polifemo bebeu avidamente, entusiasmado com o sabor forte. Quando finalmente caiu bêbado ao chão, perguntou a Odisseu seu nome, para agradecer-lhe pelo presente. Mas Odisseu não disse seu nome verdadeiro. Ele disse: ninguém. Quando o gigante caiu em sono profundo, Odisseu pegou uma estaca de madeira pontiaguda que havia preparado previamente. Com forças unidas, cravaram-na no único olho do monstro adormecido. Polifemo gritou de dor, seu urro ecoou por toda a ilha. Outros ciclopes correram para lá e gritaram de fora: quem está fazendo isso com você? Quem está te matando? Polifemo gritou de volta: ninguém! Ninguém está me matando! Confusos, os outros se retiraram. Exatamente como Odisseu planejara. Contudo, embora Polifemo estivesse agora cego, a rocha permanecia como o maior obstáculo. Na manhã seguinte, quando o ciclope rolou a pedra para o lado para deixar suas ovelhas saírem, ele tateou cada animal para garantir que nenhum homem escapasse. Mas Odisseu tinha outro plano. Cada um de seus homens amarrou-se sob a barriga de uma ovelha. Assim, escaparam despercebidos da caverna. Eles alcançaram seus navios e lançaram-se ao mar, enquanto Polifemo, furioso, arremessava rochas ao oceano. E então, Odisseu cometeu um erro fatídico. Dominado pelo triunfo, gritou para o Ciclope que não fora ninguém, mas sim Odisseu, o herói da guerra de Troia, quem o havia cegado. Com isso, ele deu a Polifemo a oportunidade de passar seu nome ao seu pai, Poseidon, o deus do mar. Em sua ira, Polifemo ergueu as mãos aos céus e pediu vingança ao pai. Ele implorou que Odisseu jamais retornasse facilmente para casa. Que ele perdesse todos os seus companheiros, vagasse por muito tempo e só alcançasse sua pátria tarde e sozinho. Ignorante sobre a maldição, Odisseu seguiu navegando. Mas Poseidon ouvira suas palavras. E a partir daquele momento, o próprio mar se tornaria seu maior inimigo. Parte 4. Éolo e o saco dos ventos. Ainda alheio à maldição que pesava sobre ele, Odisseu alcançou com seus homens a ilha flutuante de Eólia. Lá reinava o rei Éolo, o guardião dos ventos. Ele recebeu Odisseu amigavelmente, hospedou-o generosamente e ouviu sua história. Como presente de despedida, Éolo entregou-lhe um saco de couro. Nele estavam presos todos os ventos, exceto aquele que deveria levar Odisseu em segurança para Ítaca. Com uso preciso, explicou Éolo,
Esse presente poderia acelerar sua viagem de volta. Novamente lançaram-se ao mar. E, de fato, o destino parecia finalmente mudar. O vento favorável impulsionava os navios e logo Ítaca estava à vista. A costa de sua pátria estava ao alcance das mãos. Mas enquanto Odisseu, exausto, adormecia ao leme, seus homens começaram a duvidar. Eles acreditavam que o saco continha ouro e prata que seu rei queria guardar para si. Movidos pela desconfiança e pela ganância, abriram-no secretamente. No mesmo instante, todos os ventos aprisionados se libertaram. Uma tempestade violenta irrompeu, rasgou as velas e arremessou a frota de volta ao mar aberto. Em vez de alcançar a costa de Ítaca, foram levados para longe, de volta para Eólia. Desesperados, pediram ajuda a Éolo novamente. Mas desta vez, o rei recusou qualquer apoio. Ele estava convencido de que apenas uma maldição divina poderia ter levado Odisseu de volta a ele. Por medo da ira dos deuses, mandou-o embora. Mais uma vez, Odisseu içou as velas, sem proteção, sem ajuda divina e agora definitivamente entregue à vontade do mar. Quantas vezes ele já estivera perto de sua casa? E quantas vezes um único momento destruíra tudo? Mas a próxima prova já o aguardava. Parte 5. Os Lestrigães e Circe. A próxima etapa de sua odisseia levou Odisseu ao porto de Lestrigônia. À primeira vista, o local parecia calmo. Para obter comida e informações, ele enviou 3 batedores. Mas o que descobriram não era um povo comum. Mal haviam entrado na cidade, foram perseguidos por gigantes colossais, os Lestrigões. Eram canibais sanguinários. 2 dos batedores foram agarrados e devorados, enquanto o terceiro escapou e correu em pânico de volta aos navios. Doc Svarbereit suspect. Os Lestrigões invadiram o porto, arrancaram rochas dos penhascos e as arremessaram contra os navios. Um após o outro, foram estraçalhados. Homens se afogaram enquanto os gigantes agarravam os sobreviventes. Apenas o próprio navio de Odisseu, que estava ancorado fora do porto estreito, conseguiu escapar. Por pouco, ele navegou para longe. De sua frota outrora grande, restava apenas um único navio. Exaustos e dizimados, alcançaram logo depois a ilha de Éeia, o lar da feiticeira Circe, filha do deus Sol, Hélio. Odisseu dividiu seus homens em 2 grupos. Enquanto ele permanecia no navio e montava um acampamento, o outro grupo saiu para explorar a ilha. Eles chegaram a uma casa diante da qual jaziam lobos e leões mansos, que não atacavam, mas permaneciam suavemente aos seus pés. Circe convidou os homens a entrarem e comerem. Ela serviu-lhes uma taça de cevada, queijo e vinho. Mas na bebida havia um ingrediente oculto. Mal haviam bebido, perderam sua forma humana e foram transformados em porcos. Apenas um homem, que não havia comido nada, conseguiu escapar e relatou o ocorrido a Odisseu. Sem hesitar, Odisseu partiu para salvar seus companheiros. No caminho, apareceu-lhe Hermes, o mensageiro dos deuses. Ele entregou-lhe a erva Moli e explicou que ela o protegeria do feitiço de Circe. Ele deveria misturá-la na bebida dela para não ser transformado. Munido com a erva, Odisseu entrou na casa de Circe. Ele bebeu de sua taça, mas permaneceu humano. Surpresa com sua resistência, ele sacou sua espada e a ameaçou. Somente se ela transformasse seus homens de volta, ele a pouparia. Com a lâmina na garganta, Circe cedeu. Os porcos transformaram-se novamente em homens. Impressionada com sua coragem, Circe convidou Odisseu para seu aposento. Eles passaram um ano inteiro na ilha, e de sua união nasceu um filho, Telégono. Mas depois de um ano, Odisseu decidiu seguir em frente. Circe não o impediu. Em vez disso, deu-lhe um conselho. Ele deveria viajar ao submundo e consultar o vidente cego Tiresias. Somente ele poderia lhe dizer como sobreviver às próximas provações. So begann der nächste Abschnitt seiner Reise. Uma viagem ao reino dos mortos. Parte 6. A viagem ao submundo e o aviso de Tiresias. Seguindo o conselho de Circe,
Odisseu navegou para o oeste, até o fim do mundo. Lá ficava a entrada para o submundo. Era um lugar onde a luz enfraquecia e a fronteira entre a vida e a morte se tornava tênue. Na entrada, Odisseu realizou um ritual de sacrifício, como lhe fora ordenado. Com o sangue derramado, chamou as almas dos falecidos. Das trevas, ergueram-se as sombras dos mortos, atraídas pelo sacrifício. Unter ihnen erschien schließlich der blinde Seher Tiresias. Ele falou com voz clara e avisou Odisseu sobre a próxima grande provação. Logo ele e seus homens alcançariam a ilha do deus Sol Hélio. Lá pastavam gados sagrados. Nenhum deles deveria sequer tocar nesse gado, muito menos matá-lo. Se eles se contivessem, profetizou Tiresias, haveria esperança de retorno para casa, embora sob grande sofrimento. Mas se abatessem o gado, a morte seguiria. Seus homens morreriam, e o próprio Odisseu sobreviveria apenas sob imensa perda. Mit diesen Worten verschwand der Seher wieder in der Finsternis. Odisseu retornou ao seu navio, firmemente decidido a não tocar em um único animal do Deus Sol quando chegasse a hora. Doch würde seine Entschlossenheit ausreichen, wenn Hunger und Verzweiflung über seine Männer hereinbrechen würden? Parte 7. As sereias, Sila e Caríbdes. Mal haviam deixado o submundo para trás. A próxima ameaça aguardava Odisseu e seus homens. Em pouco tempo, ouviram uma melodia sedutora atravessar o mar. Seu navio se aproximava do lar das sereias, aqueles seres irresistíveis cujo canto atraía marinheiros para a perdição. Mas desta vez, Odisseu estava preparado. Ele se lembrou do aviso de Circe. Ordenou aos seus homens que tapassem os ouvidos com cera de abelha para que não pudessem ouvir o canto. Ele próprio, no entanto, queria ouvir a canção e sobreviver. Ele deixou-se amarrar ao mastro de seu navio e ordenou aos seus homens que não o desamarrassem de jeito nenhum, por mais que ele implorasse. Ao passarem pelas sereias, o canto delas tornou-se cada vez mais alto, cada vez mais sedutor. Odisseu sentiu como cada fibra de seu corpo ansiava pela fonte daquelas vozes. Ele lutou contra suas amarras, implorou aos seus homens que o libertassem, mas eles não ouviam nada. A cera em seus ouvidos os protegia. Somente quando as vozes se dissiparam e o perigo passou é que o desamarraram. Odisseu foi o primeiro homem que ouviu o canto das sereias e sobreviveu. E, no entanto, ele não sabia que as sereias estavam destinadas a morrer caso um mortal algum dia resistisse ao seu chamado. Doch die größte Entscheidung stand noch bevor. Diante deles estava um estreito. De um lado espreitava Sila, um monstro colossal de 6 cabeças. Do outro lado rugia Caríbdes, um enorme redemoinho que devorava tudo o que chegasse perto demais. Circe o aconselhara a se aproximar de Sila, pois ela exigiria homens, mas Caríbdes destruiria o navio inteiro. Com o coração pesado, Odisseu dirigiu-se às rochas onde Sila esperava. Enquanto o navio deslizava, 6 cabeças projetaram-se das alturas. 6 de seus homens foram agarrados e erguidos no ar. Seus gritos ecoaram sobre o mar antes de silenciarem. Es blieb keine Zeit zu trauern. Uma tempestade surgiu e tiveram que seguir viagem. War dies der Preis, den ein Anführer zahlen musste? 6 vidas para salvar muitas? Die Antwort lag im Wind, und die próxima prova já os aguardava. Parte 8. A Ilha de Hélio e a ruína da tripulação. Pouco depois do encontro com Sila e Caríbdes, Odisseu e seus homens alcançaram a ilha de Trinácia. Lá pastavam os gados sagrados do deus Sol Hélio, exatamente os animais contra os quais Tiresias avisara no submundo. Odisseu lembrou seus homens incisivamente sobre a profecia. Nenhum animal deveria ser tocado. Eles prometeram-lhe obediência. Doch kaum hatten sie die Küste erreicht, e rompeu uma tempestade violenta. Por dias, até por semanas, o mau tempo persistiu. Por quase um mês inteiro ficaram presos na ilha. 6 suprimentos escassearam. A fome os roía. A esperança minguava. Quando Odisseu um dia adormeceu exausto, seus homens sucumbiram ao desespero.
À beira da morte por inanição, decidiram abater o gado de qualquer maneira. Convenceram-se de que era melhor ser morto pela ira dos deuses do que morrer miseravelmente de fome. Sie schlachteten die heiligen Tiere und assaram a carne sobre o fogo. Quando Odisseu acordou, percebeu imediatamente o que havia acontecido. Caiu de joelhos, balançou a cabeça incrédulo e desesperou-se com a tolice de seus companheiros. O aviso fora claro, e, no entanto, eles o ignoraram. Kurz darauf legte sich der Sturm. Eles aproveitaram a oportunidade e lançaram-se novamente ao mar. Doch ihr Vergehen war nicht unbemerkt geblieben. Hélio voltou-se enfurecido a Zeus e exigiu justiça pelo seu gado morto. Zeus erhörte die Klage. Um raio colossal desceu do céu e atingiu o navio de Odisseu. Com um único golpe, foi partido em dois. Os homens caíram no mar e afogaram-se um após o outro. Nur Odysseus überlebte. Como a maldição de Polifemo previra, ele perdeu todos os seus companheiros. Sozinho, agarrou-se aos destroços de seu navio. Por 9 dias e 9 noites, vagou pelo mar aberto. Am 10. Tag wurde an die Küste einer fremden Insel gespült, a Ilha da Ninfa Calypso. Und seine Reise war noch immer nicht zu Ende. Parte 9. Calypso. E os 7 anos de cativeiro. Exausto e à beira da morte, Odisseu foi levado à praia da ilha de Ogígia. Lá vivia a ninfa Calypso, filha do titã Atlas. Ao encontrá-lo, ela salvou-lhe a vida e apaixonou-se por ele. Calypso ofereceu-lhe ficar com ela para sempre. Prometeu-lhe imortalidade, juventude eterna e uma vida livre de sofrimento. Nunca mais teria que lutar. Nunca mais lutar contra o mar. Nunca mais suportar fome ou perda. Doch Odysseus dachte nicht an ewiges Leben. Pensava em Ítaca, pensava em Penélope, pensava em Telêmaco, Erlente Calypso ab. Ferida por sua rejeição, ela o manteve prisioneiro na ilha mesmo assim. Por 7 longos anos, Odisseu permaneceu cativo. Todas as noites, ele deitava-se ao lado dela, mas seu coração estava longe. Frequentemente, sentava-se à beira-mar e olhava para o oceano, com os olhos cheios de saudade, enquanto lamentava sua pátria perdida. Hoch oben auf dem Olymp beobachtet Athena seu destino. Desde a guerra de Troia, ela o apoiara, e agora não podia mais suportar seu sofrimento. Pediu a Zeus que finalmente interviesse e permitisse o retorno de Odisseu. Zeus deu o braço a torcer. Ordenou que Calypso libertasse o herói. Widerwillig fügte sie sich. Ajudou Odisseu na construção de uma jangada e forneceu-lhe todo o necessário para a viagem. Após 7 anos de cativeiro, ele pôde finalmente lançar-se ao mar novamente. Doch kaum näherte sich seiner Heimat, Poseidon soube de sua fuga. Tomado pela ira, o deus do mar conjurou uma tempestade colossal. Ondas erguiam-se como montanhas, a jangada quebrou e Odisseu lutou novamente pela sobrevivência. Mit letzter Kraft erreichte nadando outra ilha, Esquéria. Nu, exausto e sozinho, desabou na praia e caiu em sono profundo. Wie viele Prüfungen konnte ein Mensch ertragen, bevor zerbrach? Doch auch diese Nacht sollte nicht das Ende seiner Geschichte sein. Parte 10. Os Feácios e a revelação de sua identidade. A ilha de Esquéria era o lar dos Feácios, um povo navegante conhecido por sua hospitalidade. Na manhã seguinte à sua chegada, Nausicaa, filha do rei Alcinoo e da rainha Arete, foi ao mar com suas servas para lavar roupa. Dort entdeckten-se Odysseus, nu, marcado pela água salgada e quase irreconhecível. Ele saiu do meio dos arbustos. Assustadas, as servas fugiram, mas Nausicaa permaneceu firme. Encorajada por Atena, aproximou-se dele, deu-lhe roupas e prometeu ajuda. Sie führte ihn zum Palast ihrer Eltern. O rei Alcinoo e a rainha Arete receberam o estrangeiro amigavelmente e o convidaram para cear com eles. À noite, o poeta da corte, Demódoco, encarregou-se do entretenimento. Suas canções, diziam, eram inspiradas pelos deuses.
Zunächst sang von den Göttern des Olymps. Mas logo se voltou para a história de Troia. Cantou sobre os heróis da guerra, Aquiles, Agamenon, e finalmente também sobre o astuto Odisseu, o construtor do cavalo de madeira. Während die Zuhörer staunten und jubelten, Odisseu puxou seu manto sobre o rosto e começou a chorar. Não por orgulho, mas por dor. Pensava nos companheiros que perdera, nos anos de sofrimento, na Odisseia sem fim. König Alkinoos, bemerkte seine Tränen. Perguntou seu nome e sua história. Zunächst wich Odysseus aus. Muitas vezes seu nome trouxera desgraça. Mas dominado pela lembrança e pela força dos cantos, revelou finalmente sua identidade. Ele era Odisseu, o herói de Ítaca. Há 10 anos vagava pelo mar. Cada tentativa de chegar em casa terminara em tragédia. Beeindruckt und geehrt, einen so berühmten Mann zu beherbergen, beschlossen König und Königin, ihm zu helfen. Na manhã seguinte, navio estava pronto no porto, carregado com ouro, prata e presentes. Uma tripulação esperava para levá-lo em segurança a Ítaca. 20 Jahre nach seiner Abreise, 10 na guerra, 10 na Odisseia. Odisseu finalmente deveria retornar ao lar. Doch was würde ihn dort erwarten? Parte 11. O retorno a Ítaca e os pretendentes. Após 20 anos, Odisseu finalmente pôs os pés no solo de sua pátria, Ítaca. Enquanto ele dormia, os feácios o trouxeram em segurança à terra e depositaram todos os presentes ao seu lado. Mas mal ele acordou, Atena lhe apareceu. Si Varntin. Ítaca não era mais a Ítaca que ele deixara. Em seu palácio, mais de 100 pretendentes haviam se instalado. Consumiam seu gado, bebiam seu vinho e pressionavam sua esposa Penélope para finalmente se casar com um deles. Ihn zu schützen, Atena transformou Odisseu em um velho mendigo. Assim, ele deveria retornar incógnito ao seu próprio palácio. Seit 20 Jahren wartete Penélope auf ihren Mann. E embora todos acreditassem que ele estivesse morto, ela jamais desistira da esperança. Para conter os pretendentes, ela bolara uma astúcia. Prometera escolher um novo marido assim que terminasse o sudário para o pai de Odisseu. Mas todas as noites, após ter tecido durante o dia, ela desfazia secretamente os fios novamente. Por 3 anos essa farsa durou, até ser finalmente descoberta. Nun drängten die Freier sie immer stärker zu einer Entscheidung. Noch bevor Odysseus den Palast betrat, ele procurou seu servo mais fiel, Eumeu, o criador de porcos. Este inicialmente não o reconheceu, mas o recebeu hospitaleiramente, deu-lhe pão e vinho e falou com total lealdade sobre seu senhor desaparecido. Kurz darauf kehrte auch Telêmaco de uma viagem de volta. Ele procurara por seu pai, mas sem sucesso. Quando Eumeu saiu para informar Penélope sobre o retorno de seu filho, Atena transformou o mendigo novamente em Odisseu em sua forma real. Telemachus konnte kaum glauben, was er sah. Lágrimas subiram aos seus olhos e ele caiu nos braços do pai. Após 20 anos, estavam reunidos novamente. Doch die Freude musste warten. Noch saßen die Freier im Palast. Athena verwandelte Odysseus novamente no velho mendigo. Assim, ele entrou em sua própria casa, sem ser reconhecido por aqueles que a ocupavam. Penélope hatte inzwischen einen Wettkampf angekündigt. Declarou que se casaria com um homem que conseguisse armar o grande arco de Odisseu e disparar uma flecha através das aberturas de 12 cabeças de machado alinhadas uma atrás da outra. Era outro adiamento astuto, pois ela sabia que quase ninguém conseguia sequer armar aquele arco. Einer nach dem anderen versuchten die Freier ihr Glück. Nenhum conseguiu sequer puxar a corda. Schließlich trat der Bettler vor und bat einen Versuch. Risadas encheram o salão. Mas quando Odisseu pegou o arco na mão, armou-o sem esforço. Legte den Pfeil an Zielte e disparou. A flecha voou por todas as 12 cabeças de machado sem se desviar. In diesem Moment wusste jeder, dass etwas nicht stimmte. Und Odysseus wusste, dass die Zeit der Vergeltung gekommen war.
Parte 12. A vingança e a reunificação. Mal a flecha atingira seu objetivo através de todas as 12 cabeças de machado, Odisseu ajustou a próxima. O riso no salão silenciou. Os pretendentes compreenderam tarde demais quem estava diante deles. Ohne Zögern richtete Odysseus den Bogen auf sie. Panisch griffen die Freier nach ihren Waffen, mas não encontraram nenhuma. Durante a competição, Telêmaco removera secretamente todas as espadas e lanças do salão. Estavam indefesos. Mit ruhiger Entschlossenheit begann Odysseus por Niederzustrecken. Telêmaco estava ao seu lado. Eumeu também se juntou à luta. Juntos, avançaram contra os homens que por anos haviam saqueado sua casa e assediado sua família. Keiner der Freier entkam. Als der letzte gefallen war, o salão ficou em silêncio. O chão estava coberto com os corpos daqueles que haviam abusado da paciência e do direito de hospitalidade de Odisseu. Com isso, ele cumprira sua última tarefa. Nun blieb nur noch eines. Penélope hatte von dem Geschehen gehört. Doch sie zögerte. Muitos anos haviam passado. Muitas vezes lhe haviam dado falsas esperanças. Cautelosamente, ela se pôs diante dele. Somente quando reconheceu em seus olhos a mesma determinação, a mesma saudade que a acompanhara todos aqueles anos, sua dúvida cedeu. Dominada pelas emoções, ela caiu em seus braços. 20 Jahre hatte sie gewartet. 20 anos ele lutara. Endlich war zu Hause. Ein tiefer Seufzer der Erleichterung löste sich aus seiner Brust. A guerra acabara. A Odisseia terminara. A maldição o testara, mas não o quebrara. Penélope stellte ihm nur eine Frage. Onde ele estivera todos aqueles anos? Com um leve sorriso e lágrimas nos olhos, Odisseu respondeu: Por onde devo começar?